O clima mundial está ficando violento. Essa não! Ai, meu Deus! Dos registros de enchentes na Índia a estiagens devastadoras na América. Era uma nuvem enorme de poeira. Do clima congelante na Europa ao calor escaldante na Austrália. Sim, mas ele não me parece bem. O maior ciclone tropical já registrado e o tornado mais violento de que se tem notícia. Ficou tão grande, tão extenso. Mesmo que você tentasse correr, não conseguiria. Não vamos conseguir! Os cientistas estão ficando preocupados. Foi a primeira vez que ficamos sem letras do alfabeto para batizar as tempestades, sem precedentes. As pessoas estavam congelando. Foi muito incomum. Mas um clima extremo já aconteceu no passado. Foi um terrível e apavorante desastre climático. Com celulares com câmeras, internet e noticiários 24 horas, estamos vendo climas violentos com mais frequência? Ou o clima está piorando? E se for isso, qual poderia ser a causa? Nos últimos 10 anos, a América passou por 2 temporadas de tornados, dos mais ativos já registrados. Lá se vai o telhado da casa. O corredor do tornado está se tornando um lugar ainda mais perigoso para se morar? Ah, meu Deus! Olha só aquilo! Destruição! Caramba! Maio de 2013. 2 ciclones monstruosos aterrorizam Oklahoma. O pesadelo começa em 20 de maio. Um pequeno tornado toca o solo em um campo. Isso é assustadoramente lindo. Ele cresce rapidamente e avança em direção a Moore, uma cidade com mais de 50 mil habitantes. O caçador de tempestades George Kourounis observa o desenvolvimento do tornado pelo radar. E ele parece terrivelmente familiar. Não acreditávamos no que estava acontecendo. Vimos esse eco tipo gancho no radar, bolas de escombros. Sabíamos que algo muito ruim estava acontecendo em Moore. E pensamos, essa não, de novo não. Como a cidade pode ser atingida mais uma vez? Ai, meu Deus. Em apenas 15 minutos, Moore foi atingida 4 vezes. E aí vem os escombros. Vamos dar o fora daqui. Espere! Não consigo levantar o vidro. Phil, não consigo levantar o vidro. Para aqueles na linha de frente, parece que os tornados estão ficando piores. Tem tanto escombro no ar. 15 minutos após tocar o solo, este tornado monstruoso já tem 1,5 km de largura, com a velocidade do vento chegando a 320 km por hora. Ele atinge a cidade e destrói vários bairros. Olha isso! Tá destruindo as construções! Vamos lá! Tá vindo em nossa direção! Meu Deus, esse é violento! O tornado se intensifica, até se tornar um dos ciclones mais fortes na história da América. Em 40 minutos de matança, o tornado tira um total de 24 vidas. E destrói uma cidade inteira. Tá no solo, tá no solo. Parece que tá no solo. Tá bem ali, bem ali. É um tornado perigoso. Caramba! Mas a temporada de 2013 de tornados tem mais horrores reservados. Apenas uma semana depois, um ciclone ainda maior atinge as proximidades de El Reno, no Oklahoma. É um tornado, clarões de energia. Novamente, o caçador de tempestades George Kourounis está por perto. O tornado era tão grande que encheu o para-brisa. Não era nem um pouco bonito, era uma mancha escura e assustadora. Um borrão no horizonte, que parecia ser sério. É um tornado poderoso.
A velocidade do vento atinge assustadores 475 km por hora, entre os mais velozes já registrados. É um tornado forte. Olha só aquilo. Mais surpreendente ainda é o tamanho. O tornado aumenta rapidamente. Para o nosso leste, 180 metros para o nosso leste. O tornado cresce rapidamente de 1,5 km para 4 km de extensão. Grande o suficiente para pegar de uma ponta a outra do Central Park em Nova York. Esse é o maior tornado que se tem notícia. E outros tornados impressionantes estão aparecendo em todo o mundo. Em Portugal, um redemoinho violento destrói um estádio. E em Bangladesh, um ciclone violento acaba com 23 vidas ao arrancar centenas de casas. É só uma coincidência? Ou os tornados estão ficando piores? Olha só como aquela coisa é grande. Para descobrir, meteorologistas como Josh Wurman investigam o poder que tinham no passado. O tornado que matou o maior número de pessoas foi em 1925, chamado de Tornado Tri-State. O tornado mais mortal da América deixa o rastro de destruição mais longo que se tem notícia, abrindo um caminho por 3 estados e matando cerca de 700 pessoas. O tornado mais letal na história atinge Bangladesh em 1989, matando cerca de 1.300 pessoas. Mas o número de mortos não é uma medida precisa da força de um tornado. Comparar tornados violentos de décadas diferentes é muito difícil. A média de mortos tem diminuído. Isso porque temos mais conhecimento dos tornados, temos avisos melhores e uma educação melhor. Então é muito difícil comparar tornados das décadas passadas com os atuais. E quanto mais procuramos, mais achamos. Tá ali. Estamos em posição perfeita. A maioria dos tornados toca o solo em um campo. Em outros tempos, esse tornado teria passado despercebido. Hoje em dia, ele se torna outra estatística. Então é claro que haverá mais relatos desses tornados. Na verdade, a ocorrência deles aumentou? Não temos tanta certeza ainda. O calor extra está transformando a atmosfera. Nos céus, o clima está mudando. Mas está piorando? O climatologista Scott Denning é um dos milhares de cientistas que tentam descobrir exatamente como as temperaturas mais elevadas afetam o clima. O sistema climático é movido pelo calor vindo do Sol e pelo calor que volta para o espaço. E quanto mais calor se coloca no sistema, mais rápido ele anda, mais forte ele anda. Muda todos os tipos de coisas. Muda a temperatura, muda pancadas de chuva, muda as nuvens. O sistema é um sistema, está ligado. Mas quando se trata de tornados, é complicado. Veja só aquilo! Para se conseguir um tornado forte de uma tempestade supercélula, precisamos de 2 ingredientes. Um é a energia, o ar quente e úmido que encontra a tempestade a caminho. Mas isso não é o bastante. Também precisamos de rotação, que são as diferenças nas velocidades do vento em níveis diferentes na atmosfera para fazer a tempestade girar. Precisamos dos dois para ter uma tempestade supercélula rotativa que possa formar um tornado violento. Com o aquecimento mundial, esses 2 fatores mudam de maneiras diferentes. Mais calor pode significar tempestades maiores. Mas, ao mesmo tempo, ventos em altitudes altas podem estar mudando, o que pode causar menos rotação na atmosfera.
Não sabemos se o número de tornados aumentou, se estão mais fortes ou se há mudanças onde os tornados têm ocorrido. Com o aquecimento global, podemos ter mais tempestades no corredor do tornado, mas eles podem girar e deixar os tornados menos frequentes. Teremos de esperar até termos vários anos de dados para nivelarmos os picos que vemos de ano a ano. Na pior das hipóteses, eles podem provocar ventos com mais de 300 km por hora em uma região de centenas de quilômetros de extensão. Cada gota de chuva é como se alguém te furasse com uma agulha. Cada pedregulho parece uma bala. Pedaços de metal rodopiam feito hélices de um helicóptero. Você não pode ficar dentro dele. É como estar em um liquidificador por horas e horas. Furacões, também chamados de tufões e ciclones, formam-se e crescem sobre os oceanos, alimentando-se da água quente. E é por isso que muitos cientistas temem que os oceanos mais quentes já estejam tornando essas tempestades ainda mais destrutivas. Há um motivo muito bom para acreditar que furacões mais fortes serão mais frequentes com o aquecimento global. Principalmente porque a fonte de energia dos furacões é basicamente oceanos mais quentes. Mas ainda temos de aprender algumas coisas importantes sobre como os furacões se intensificam, como extraem energia do oceano. E só podemos fazer isso nos aproximando da superfície e observando o que acontece no ar dentro do ciclone. Outubro de 2012. Um redemoinho se forma sobre as águas quentes na costa da Nicarágua. Nasce um assassino. Essa é a tempestade tropical Sandy. Nos 8 dias de vida, ela vai matar pessoas em 8 países e causar mais de 60 bilhões de dólares em danos. Uau! Com 2 dias de vida, o Sandy se torna um furacão maduro, devastando o Caribe. Ele devasta esta região com ondas de 9 metros de altura e ventos de aproximadamente 200 km por hora. E matando ainda cerca de 70 pessoas. Sandy avança para o norte, passando sobre uma extensão de oceano quente, transformando-se em uma super tempestade. Um furacão monstruoso, com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. E então, ele faz uma curva brusca à esquerda, em direção à costa mais populosa americana. All of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy. This is a serious and big storm. 29 de outubro, o maior furacão tropical da história chega à América. O caçador de tempestades George Courounis está no calçadão Rockaway, em Nova York, para presenciar o evento extraordinário. Conforme a tempestade se intensificava, ficava claro para nós que não era um furacão comum. Ele seria muito, muito violento. Uma montanha de ondas estava detida lá pelo vento, que uma hora mudou de direção. E toda aquela água chegou voando, levando toda a areia junto, destruindo totalmente esta vizinhança. Nova York havia passado por furacões antes, mas nenhum desse tamanho, nem com ondas tão grandes. O nível do mar chegou a 4 metros, quase 1 metro acima do maior registrado. As ondas estavam tão violentas quanto nos 17 furacões que já presenciei. Todas as peças do calçadão foram arrancadas pelas ondas, arrastadas para o continente. Eu não sei onde foram parar, mas não sobrou nenhuma. Nada. Zero. Só o concreto. A Big Apple não está preparada. John Matteucci captura em vídeo o caos em Manhattan.
Comecei a andar até a água, a maré começava a subir. Ficou muito perigoso aqui, porque havia lâminas de metal que deviam pesar uns 13 quilos, elas faziam sacudindo pelo ar. Alarmes de carro. Dispararam. Os níveis da água aumentam incessantemente, invadindo prédios. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A porta abriu! A porta abriu! Ai, meu Deus! O metrô inunda. E a água do mar jorra nas subestações elétricas, causando curtos-circuitos e explosões. E aí, de repente, minha câmera acendeu. E depois a gente viu outro clarão enorme, uma explosão azul. Explodiu tudo. Conforme a energia cai, as explosões continuam a iluminar o céu. E durante toda a noite, a gente via explosões azuis ao longe, que eram muito assustadoras. Parecia até o dia da independência. No dia seguinte, o furacão atingiu mais de 1.100 quilômetros costa adentro. Era tão grande que as ondas atingiam 6 metros de altura. As pessoas podiam surfar no Lago Michigan, nos arredores de Chicago, por causa de uma tempestade que assolava a costa leste. Finalmente, o furacão Sandy perde força. Ele deixa para trás um rastro de destruição, levando junto mais de 200 vidas. Em Nova Jersey e Long Island, bairros inteiros foram levados pela água. Meteorologistas usam uma escala chamada escala de energia cinética integrada para medir a energia geral de uma tempestade. E o Sandy atingiu a segunda maior posição da escala. Ele tinha energia equivalente a 2 bombas atômicas, para se ter uma ideia da força dele. Sandy foi apelidado de Frankenstorm pela mídia. Um furacão poderoso e cruel. Não são só os furacões tropicais que estão se comportando de maneira estranha. No Pacífico, o super tufão mais forte já registrado a atingir o sul das Filipinas se forma. E na Baía de Bengala, 3 tornados destrutivos atingem o continente em apenas 2 anos. Esses eventos recentes sugerem que os furacões estão mudando em frequência, força e local. Para ter certeza de que furacões mais fortes estão mais frequentes, precisamos de registros confiáveis por um período mais longo. Mas as recentes experiências confirmam o que alguns cientistas estimam que aconteçam conforme a temperatura aumenta. Oceanos mais quentes fornecem mais combustível para os furacões. Então, a cada 1000 graus Celsius ou 1 grau Fahrenheit a mais do oceano, a velocidade do vento nessas tempestades aumenta de 10 a 20 milhas por hora, ou de 16 a 32 quilômetros por hora. Então, fica claro que o Sandy foi energizado pelos oceanos quentes. E os pesquisadores acreditam que pelo menos 1 grau Fahrenheit ou meio grau Celsius do aquecimento dessa água foi devido ao aquecimento global vindo do homem. Isso claramente teve um impacto. Mas há outros fatores que poderiam enfraquecer os furacões. Não podemos dizer que os furacões ficarão mais fortes, pois há outras coisas que também afetam os furacões. Ventos cruzados, diferenças na altitude do vento em toda a atmosfera, por exemplo, mas as provas sugerem que as tempestades fortes ficarão ainda mais fortes conforme aumenta a temperatura desses oceanos. E outro efeito do aquecimento global poderia tornar os furacões ainda mais mortais. O derretimento do gelo e oceanos mais quentes estão elevando os níveis do mar, e isso vai significar ondas de tempestades ainda mais devastadoras. Scott Mandia explica. Uma onda de tempestade é como uma enterrada da bola de basquete. Não acontece sempre, mas quando acontece, é um acontecimento extraordinário. A força do vento empurra a água do mar para a costa.
e a água vai acumulando. Imagine que, conforme a tempestade aumenta, é como se alguém saltasse e empurrasse com força. A água sobe acima da defesa e faz seu dano. Só as tempestades mais fortes podem empurrar a água a uma altura a ponto de causar enchentes. Assim como só alguns dos jogadores mais altos podem saltar alto a ponto de fazer uma enterrada. Imagine se levantarmos a quadra de basquete em 30 centímetros. Agora o jogador de basquete normal pode fazer uma enterrada onde antes só os mais altos conseguiam. E é isso que acontece com os oceanos agora. Estamos aquecendo o planeta, fazendo a água se expandir, derretendo muito gelo. O oceano está fisicamente 30 centímetros mais alto. O nível mais alto do mar significa que agora, tempestades menos extremas poderão causar inundações. Agora, tempestades normais causam ondas que ultrapassam nossas proteções costeiras. Então sofremos danos piores das tempestades extremas e danos que nunca tivemos antes do que chamamos de tempestade normal, como um jogador normal que não conseguia enterrar e agora ele consegue. Bela cesta. As ondas da tempestade são mais destrutivas em lugares que não estão preparados para eles. E com a mudança climática, os ciclones podem começar a aparecer em partes do mundo onde nunca tinham sido vistos antes. Furacões, principalmente furacões mais fortes, são confinados a partes bem específicas do mundo. E isso porque há certas condições que permitirão que se formem e se tornem bem violentos. Em um ambiente mais aquecido globalmente, essas áreas podem mudar. Podemos ter novos furacões onde nunca aconteceram antes, e algumas áreas que agora têm furacões podem não os ter mais com a mudança climática global. Na verdade, isso já pode ter acontecido. Nunca houve notícia de furacões no Oceano Atlântico. Nunca. Até 2004, quando um furacão apareceu do nada e atingiu a América do Sul. Anos atrás, um furacão se formou no Oceano Atlântico, para nossa surpresa, e atingiu o Brasil. Uma chuva, ventania, Miraí, furacão Catarina. Felizmente, nenhuma cidade populosa foi atingida. Então, o número de mortos foi de apenas 4 pessoas. Da próxima vez, o Brasil pode não ter tanta sorte. Um dos maiores riscos da mudança climática é de que ela pode trazer climas extremos a lugares que não tenham experiência, que não tenham sido atingidos, que não tenham prática em se defender contra esse tipo de clima severo. O furacão que atingiu o Brasil passou bem próximo do Rio de Janeiro, que provavelmente não sabe o que fazer caso um furacão o atinja. Essas áreas poderiam estar correndo um risco. No futuro, o rio pode estar bem na linha de fogo. Árvores arrancadas, blackouts em toda a cidade e casas destruídas. Com uma população de 6 milhões de pessoas e mais de 1 milhão em favelas, o impacto direto seria uma catástrofe. Os furacões podem dominar as manchetes. Mas o clima que tem o maior impacto é muito mais comum. A chuva. Chuva demais pode ter consequências extraordinárias. Trazendo inundações repentinas e deslizamentos. Destruição em grande escala. Mais chuva afetaria pessoas no mundo todo. Então, os cientistas pesquisam mudanças nos padrões das chuvas. Eles monitoram a área que mais chove no mundo, a monção anual na Índia. Trilhões de litros de água caem do céu, transformando o cenário seco e marrom em um verde fértil. O professor Sir Brian Hoskins
é um dos maiores especialistas do mundo em monções na Índia. A monção na Índia é uma coisa incrível. Acontece todo ano com grande regularidade e traz toda essa água que pode lhes dar a agricultura e toda a vida. Esse país populoso tem mais de 1 bilhão de pessoas. E todas contam com as monções para fornecer alimento e água. Mas a Índia tem uma relação de amor e ódio com essa temporada de chuvas. Assim como manter a vida, ela também pode tirar. Junho de 2013. Centenas de milhares de pessoas fazem a peregrinação anual até os vales estreitos do Himalaia. E elas pretendem voltar antes que a monção volte em julho. Mas este ano é diferente. A monção se arrastava várias semanas além do programado e as pessoas não estavam preparadas para um índice pluviométrico intenso tão cedo no período de monções. A precipitação pluviométrica estava 3 vezes acima do normal para a região. A chuva desce as encostas íngremes, fazendo com que o rio transborde rapidamente e desabrigue milhares de habitantes nas montanhas. O habitante local, Kundilau, presencia o caos. O rio começou a ficar revolto por volta das 7 horas da manhã. Eu presenciei tudo. Estava olhando para baixo e vi tudo ser levado pelo rio. Todos os prédios foram arrastados pela força do rio. O rio encheu a um nível perigoso, inundando ou levando centenas de casas. Onde agora corre o rio, antes havia casas. Quando a enchente baixou, mais de 5.000 vidas tinham sido perdidas. Quando estou em casa, começo a chorar sozinho. Jamais pensamos que um desastre desses poderia acontecer aqui. Eu estou com 61 anos e eu nunca tinha visto tamanha fúria da natureza. As enchentes da monção de 2013 são as mais mortais na história da Índia. Na Rússia, fanáticos por esportes aquáticos aproveitam ao máximo a chuva mais forte que se tem notícia. Parece que nenhum lugar está imune. Até na Arábia Saudita, quase o dobro da média anual de chuvas cai em poucas horas, pegando muitos de surpresa. E no Brasil, enchentes repentinas acontecem tão rapidamente que as pessoas sequer têm tempo de escapar de suas casas antes que sejam cercadas pela água. Um salto ousado salva a vida dessa mulher. Mas ela perde o cão para o dilúvio. 700 pessoas morrem no pior desastre natural do Brasil. Em algumas partes do mundo, parece claro que as enchentes estão matando mais do que antes. Mas há uma maneira melhor de descobrir se o aquecimento da Terra está contribuindo para enchentes mais destruidoras, medindo-se quanto há de vapor da água no ar. Há cerca de 3 a 4% a mais de umidade na atmosfera global do que nos anos 70. E essa é uma consequência esperada de uma atmosfera em aquecimento que evapora mais água dos oceanos e leva a mais umidade atmosférica. E com mais água no ar, quando há tempestades, cai mais chuva.
E com ela vêm as mudanças no padrão da precipitação pluviométrica. Então, se você olhar no mundo todo, há uma tendência clara de uma intensidade maior de chuvas fortes. No futuro, mais umidade no ar pode significar chuvas ainda mais pesadas e enchentes mais intensas, particularmente em regiões tropicais feito à Índia. Aqui, pode cair até 15% a mais de chuva na monção do que hoje. Enchentes intensas podem devastar o país. Verão de 2013. A Grã-Bretanha está no meio de um inverno congelante. As temperaturas estão até 10 graus abaixo da média. Normalmente, a neve já teria derretido a essa altura. Em vez disso, montes de neve enterram a maior parte do país. Vamos tentar, meninos. Tá legal, papai. Aqui vamos nós. O mês de março, em particular, foi extremamente frio e creio que foi um recorde na Inglaterra e no país de Gales. E esse clima durou muito tempo e a Páscoa foi terrível. As pessoas estavam congelando. Foi muito incomum. E o feriadão é o mais gelado nos últimos 50 anos. Mas nem todos têm tempo de aproveitar os cenários frios fora de época. Fazendeiros feito Garrett Wynne Jones trabalham duro. Na fazenda dele, no país de Gales, a neve veio na pior época possível. É temporada de nascimento de carneiros e milhares de ovelhas prenhas ficaram presas sob 1 metro de neve por 4 dias. A neve veio muito tarde. Meu pai tem 77 anos e nunca viu nada igual. No ano passado, na mesma época, a gente estava de shorts e camiseta. E neste ano estamos desenterrando ovelhas de montes de neve. Muitas das ovelhas dele sucumbiram às temperaturas congelantes. O gelo se solidificou. Mas então o cão dele fareja algo. Será que encontraram essa a tempo? Será que tem mais? Parece que não. Essa é a menor. Ela está gelada e dura, mas está viva. Inacreditável. 4 dias. Agora ela vai sobreviver. Ótimo trabalho, rapazes. Ótimo trabalho. É de se pensar, ela ficou isolada lá dentro por 4 dias. Pense bem, é o mesmo que ser enterrado vivo, não é? É uma tumba, não é? É isso que as pessoas não entendem. E a ovelha ainda está grávida. E em breve dará à luz a um cordeirinho saudável. Mas milhares de outras ovelhas e carneiros nos vales do país de Gales não têm a mesma sorte. É uma crise e temos que enfrentar a situação. Porque eu vou te falar uma coisa. Essas montanhas terão muito menos ovelhas. E talvez muito menos fazendeiros também. Nos últimos anos, a Inglaterra suportou invernos bastante frios. Alguns anos atrás, a expectativa era que o clima ficasse tão quente que esqueceríamos dos invernos gelados. E foi um choque quando tivemos um inverno tão frio. Tivemos um inverno muito frio em 2009 e 2010. Um dezembro bem frio em 2010, com níveis recordes bastante intensos. Conforme as temperaturas despencam no Reino Unido, a maior parte da Europa passa por um dos invernos mais gelados. É a primeira vez na história de Split. Uma neve inacreditável. Na Ucrânia, essa casa, assim como muitas outras, é enterrada em um monte de neve. Finalmente, eles conseguem cavar para sair.
Uma tempestade de neve transforma a Suíça em um reino de conto de fadas deslumbrante. A neve chega a atingir até o sul do deserto do Saara. E Israel. Droga, ele já era. Do outro lado do Atlântico, a história é parecida. Estradas congeladas causam caos. Isso não é nada bom. Mas o que é isso? O inverno de 2013 parece não ter fim. Essa não tá avançando. Isso é loucura. Em maio, ventos fortes empurram uma maré arrepiante de cristais de gelo de um lago congelado na direção de casas em Minnesota. Ai, meu Deus, Nick, veja! Esse clima frio leva muitos a questionar se o mundo está mesmo aquecendo. Se o mundo está ficando mais quente, por que os invernos estão ficando mais gelados e longos? A resposta pode estar em um lugar pouco provável: no Ártico, que aquece rapidamente. Paradoxalmente, conforme o Ártico aquece, outros lugares podem esfriar. Seu aquecimento parece estar atrapalhando a corrente de jato, uma faixa de ar que flui rapidamente na atmosfera, soprando as correntes climáticas em volta da Terra. Isso pode estar segurando as massas de ar no lugar por semanas a fio. A climatologista Heidi Cullen explica. O clima é parecido com o trânsito em Manhattan. Quando o trânsito flui, todos ficam felizes. O mesmo acontece com a meteorologia. Basicamente, é o equivalente à corrente de jato subindo repentinamente e o sistema meteorológico avançando junto com ele. A corrente de jato direciona os sistemas meteorológicos pelo mundo. Assim como os carros que passam por um cruzamento, nunca se tem um tipo de clima em um lugar por muito tempo. O clima frio se movimenta rapidamente, dando lugar a um clima mais quente e depois a um clima mais frio novamente. Mas, se essa corrente de jato diminui, os sistemas meteorológicos diminuem junto. O que vemos é o mesmo que um congestionamento na atmosfera. Isso é conhecido como sistema de bloqueio. E isso faz com que um tipo de clima fique preso em um lugar por um período longo. É exatamente o que vimos na Europa e nos Estados Unidos no inverno passado. Tivemos sistemas de bloqueio de pressão e o clima frio ficou preso no lugar durante meses. Quando o clima muda, as pessoas podem lidar com ele. Mas assim como o trânsito em Manhattan, quando você está no engarrafamento, é terrível. Sistemas de bloqueio, assim como os semáforos, impedem que qualquer coisa avance. Em vez de uma breve rajada congelante seguida de um período mais quente, o ar congelante fica fixo em um lugar. No futuro, com o aquecimento mais rápido do Ártico, a corrente de jato pode ficar ainda mais lenta, bloqueando climas ainda mais frios. Tempestades de neve podem atingir lugares que jamais esperaríamos que ficassem brancos. Ironicamente, em um mundo mais quente, poderíamos ver invernos mais frios e tudo se resume ao fato de que o nosso sistema climático é incrivelmente complexo. Mas esses invernos frios não vão durar para sempre. A longo prazo, podemos considerar que o calor vence o frio. Então veremos mais extremos de calor e menos extremos de frio. Conforme o banco de gelo continua a derreter, o congestionamento no céu pode ter repercussões graves. Assim como frios intensos, os mesmos sistemas de bloqueio podem piorar todo tipo de clima. Quando o clima quente fica preso em um lugar, isso provoca ondas de calor ainda mais quentes e mais incêndios em florestas. Quando o clima seco fica preso, as estiagens ficam ainda mais secas e empoeiradas. E quando a chuva forte fica presa, pode causar enchentes catastróficas.
A mudança climática já está piorando alguns tipos de climas extremos. Mais sistemas de bloqueio provocariam um golpe tremendo. E as reações em cadeia de um Ártico mais quente podem até estar mudando o curso de furacões perigosos, como o furacão Sandy. Tempestades podem se deslocar para a costa leste americana, normalmente intacta no Oceano Atlântico, mas não desta vez. Então o Sandy fez um curso muito diferente voltando para o continente. Tem pesquisas explorando se a perda do banco de gelo no Ártico pode fazer as tempestades tomarem esse caminho com mais frequência no futuro. Muitos cientistas já esperam que a mudança climática cause mais furacões potentes e maiores ondas de tempestade. Então, uma mudança prejudicial no curso dos furacões, se confirmado, poderia ser um golpe ainda maior. Invernos mais frios, verões mais quentes, estiagens, inundações, temporais, incêndios florestais e furacões descontrolados. O clima já está mudando e isso é só o início. Até quando o clima vai piorar? A resposta depende da quantidade de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa que liberamos no ar. O dióxido de carbono aumentou durante a minha vida de cerca de 330 partes por milhão para 400 partes por milhão. Durante a vida dos meus filhos, é provável que atinja 800 partes por milhão. Nós ainda não vimos nada. Se os níveis continuarem a aumentar nessa proporção, ao final do século, as temperaturas podem aumentar até 4 graus em média e desencadear climas extremos como nunca vimos antes. O que agora consideramos uma onda de calor severa pode ser um verão normal, causando mais incêndios florestais em todo o continente populoso. Furacões poderosos podem perder-se para longe do território costumeiro e suas ondas maiores podem inundar os lares de mais de 150 milhões de pessoas. Se continuarmos a queimar combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural como se não houvesse amanhã, estaremos a caminho de uma situação onde esses eventos climáticos assustadores do qual falamos agora serão normais no final do século. Para caçadores de tempestade, ir atrás de um tempo assustador é agora um estilo de vida divertido. Cara, que adrenalina! Eles presenciam a natureza em seu maior extremo. Uau! Vamos ficar bem? Claro, vamos, tudo bem. Mas até para eles, conforme o clima muda, o futuro parece assustador. Posso ver o que está vindo. Eu sei que o clima está piorando. Eu vi. A previsão é que fique ainda pior. E como caçador de tempestade, alguém que persegue essas coisas com paixão, quero estar lá no pior dos piores momentos. Mas ao mesmo tempo, eu não quero ver a morte e a destruição que as acompanham. Mas muitos especialistas acreditam que ainda não é tarde para evitar essa catástrofe climática. Se mudarmos logo para fontes de energia que não liberem gases do efeito estufa, podemos aquecer o mundo em apenas 2 graus. Então depende de nós. Temos escolhas. Nós decidimos o clima do futuro. Nós decidimos hoje. Os cientistas têm certeza de que o clima vai piorar. A intensidade depende de nós.